Ei, sou eu, Bernardo Vilela, mais uma vez pra vocês. E eu tô dando as caras de novo no YouTube depois de muitos meses. Na verdade, eu apareci no começo da pandemia. O último vídeo que eu fiz foi sobre a Regina Duarte e como ela estava lidando em meio à Secretaria de Cultura. Afinal, esse é um canal sobre cinema e cinema é cultura. E é até um pouco do que eu vou falar hoje, esse tema. Eu não apareço aqui porque eu tenho estudado muito e, enfim, tenho tido muitas coisas nesse período de tempo. Mas agora que tá chegando o final do ano, no começo de 2021, eu pretendo gravar mais vídeos e trazer mais conteúdo. Não prometo com uma grande regularidade, tá? Mas eu pretendo voltar, de fato, à internet. Mas, nesse tempo, eu produzi bastante conteúdo pro meu Instagram. Então me segue no Instagram, se você tem um Instagram. E se você gosta de cinema, se você gosta dos conteúdos que eu produzo aqui. Porque lá eu tenho feito conteúdos diários. Aliás, atualmente eu não estou fazendo, porque eu estou estudando pra caramba. Mas eu fiz ao longo desses meses. Então dá lá pra você ver alguns IGTVs que eu fiz sobre documentário, que eu fiz sobre alguns videoclipes que, de certa forma, conversam com esse universo. E todos os dias eu fazia alguma indicação, tá tudo lá nos destaques, vai lá dar uma olhada. A gente tá em épocas pós eleições municipais e é um grande momento político, né, politicamente falando. Na verdade, o que eu quis trazer hoje é como o cinema e a política conversam. Sabe, a gente tá num momento em que tá se discutindo bastante política, sabe? A gente tá num governo em que a discussão política hoje é muito mais engajada, não por conta do governo, mas pelo momento social. Então, a partir disso, vão ter mais contestações ao governo, né? E cinema, ele é política. Aliás, tudo que a gente faz é política, mas cinema é um retrato de uma sociedade, um retrato de uma ideia. O cinema forma pessoas, forma pensamento crítico, ele forma análises do meio, né, análises do espaço em que a gente convive, ele traduz a ideia de um momento, de uma geração, de um grupo de pessoas. Então, o cinema, ele é política. Para começar a falar sobre a influência do cinema na política e como é que funciona tudo isso, eu vou tentar trazer um panorama mais histórico, um panorama como em momentos diferentes da história, a política e o cinema estiveram entrelaçadas. Um grande movimento político que fez muito parte da história do cinema, que hoje está marcada, que a galera aprende na faculdade, que é muito importante de fato, é o expressionismo alemão. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, no momento da República de Weimar, em que a Alemanha estava muito frustrada, né? O mundo estava odiando a Alemanha, o cinema serviu como uma válvula de escape, né? Daí surgiu o expressionismo alemão. O expressionismo alemão, ele tem uma pitada de sonhos, um pouco de ficção científica, algumas coisas que servem como essa válvula de escape. Então, o que acontecia? O cinema, ele começou a se desenvolver, né, ali com a inflação super alta e tudo, o cinema, ele foi essa válvula. Daí você tem características como a imagem distorcida, maquiagens com formas nos rostos para causar essa sensação de estranheza, de que aquilo não era muito real, aquilo parecia um sonho. Então é muito interessante a gente ver esse processo, porque num país em que tá todo mundo frustrado pra caramba, né? O mundo odeia aquele país naquele momento. O cinema, ele serviu como uma fórmula de escapismo, de fato, sabe? Isso é muito interessante. Mas o cinema também, ele pode servir como uma manobra política. Daí tem o nazifascismo, por exemplo, que usou o cinema como meio de propaganda desses ideais. Quem também usou como uma forma de propaganda política o cinema foi os Estados Unidos, mais ou menos nessa era de ouro hollywoodiana, pelos anos 50, por aí. Tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, então o cinema europeu estava super em baixa, o cinema europeu não estava rolando mais, porque antes o cinema europeu era o que bombava no mundo, e os norte-americanos, eles usaram dessa estratégia, muito como também no início de uma Guerra Fria, para difundir esses ideais norte-americanos, esse estilo de vida, para ir propagandas anticomunistas também. Então,
ele também foi usado dessa maneira. Tá, mas Bernardo, você tá falando muito do exterior. Como é que isso conversa com a nossa realidade, a realidade do Brasil? Da ditadura militar em diante, na verdade, a gente pode ver grandes mudanças no cinema nacional ao longo dessas décadas. Na verdade, a gente via um surgimento de um cinema novo no fim da era do JK, mais ou menos, né? Era um cinema de protesto, um cinema de denúncia, a estética da fome, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Mais ou menos isso, o lema do cinema novo. E era um momento de muita prosperidade, por exemplo, no fim de JK. Na verdade, teve construção de Brasília, era tudo muito grandioso. Mas e a questão social? Tava funcionando? Não, não tava. Daí, pessoas como Glauber Rocha, por exemplo, denunciavam a fome, principalmente no Nordeste. Daí a gente tem filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, na ditadura militar, o que era estimulado? Quais eram os recordes de bilheteria, principalmente nos anos 70? As pornochanchadas. Por quê? Ah, mas o Brasil não era moralista? Sim, até hoje é moralista. Hipócrita pra caramba. Na verdade, as pornochanchadas eram uma fórmula era uma forma das pessoas não questionarem o que estava acontecendo, sabe? É claro que sofria muita censura, né? E é claro que tem suas problemáticas, objetificação do corpo da mulher, alguns ideais um pouco complicados, mas ao mesmo tempo era uma forma de emancipação de muitos conceitos, sabe? Era talvez uma libertação do corpo feminino, porque a gente tinha acabado de passar pelos anos 60, então também tinham poucas ideias progressistas, né? Mas muito mais ideias problemáticas, que hoje a gente entende como ideias extremamente machistas. Aliás, as pornochanchadas são uma grande herança da Lei de Reserva de Mercado, que foi feita pelo Vargas. Tipo assim, vamos estimular a produção nacional. Como que a gente faz isso? Vamos ter como obrigatoriedade ter uma programação nacional nos cinemas. Então, isso também demonstra que, ao longo do tempo, o cinema, para criar essa ideia de mercado, também foi estimulado, né? Daí, as pornochanchadas começaram a surgir. Eles tinham que cumprir esse tempo de tela de filmes brasileiros. Tá, mas e aí? E nos anos 80, como é que aconteceu? Como é que a política e o cinema estiveram nos anos 80? Na verdade, não estiveram. O cinema dos anos 80 esteve muito em baixa. A gente conhece os anos 80 como uma década perdida. E, de fato, a gente adquiriu uma grande dívida externa, muito fruto da ditadura também, né? Teve o lance do milagre econômico, que de milagre não teve nada. E daí, o cinema esteve muito em baixa. A gente não tem grandes filmes brasileiros produzidos nos anos 80. Ah, mas aí depois vem a Era Collor. Isso só piora. Na verdade, ele acaba com a Embrafilme, que é a grande financiadora do cinema nacional. Ele acaba com o Ministério da Cultura. Como eu até já falei no meu vídeo sobre história do cinema, parece até que é um déjà vu, né? Acabou com o Ministério da Cultura. Hoje não existe Ministério da Cultura. Parece que o nosso governo entende que, putz, cultura não precisa de um ministério, ela não é importante. E, de fato, ela é muito, muito, muito importante. Tanto que, mais ou menos na época do governo do Itamar Franco, ali no início dos anos 90, eles queriam construir, a partir dessa ideia neoliberal e tal, um mercado cinematográfico, um mercado cultural. Vamos transmitir a nossa ideia, os nossos conceitos, o que é o Brasil, né? Como uma estratégia de mercado mesmo. Aí daí a gente tem, por exemplo, Carlota Joaquina, que marca essa retomada do cinema nacional, e hoje a gente tem muitas produções, né? Hoje, 2020. A gente vê que a tecnologia foi se desenvolvendo e o cinema também, ele foi crescendo junto com ela. E nessas últimas 2 décadas, ele pôde crescer e se desenvolver aqui no Brasil grandes formas. É claro que a gente tem filmes muito famosos, que vieram nas últimas 2 décadas, né? A gente tem Cidade de Deus, Tropa de Elite, que fizeram muito sucesso lá fora. Hoje, né, acho que de 2019 a gente tem Bacurau, por exemplo, A Vida Invisível, que são filmes que cresceram muito, mesmo com o cinema aqui não sendo estimulado, porque ultrapassou essa barreira. Hoje, qualquer um pode fazer um filme, sabe? Hoje, mesmo com falta de incentivo, o cinema está resistindo. Então,
tá conseguindo ir lá pra fora. E se hoje, com poucos recursos, com poucos investimentos, justamente pelo cinema formar pensamento crítico e formar análise de um todo, com poucos investimentos a gente já consegue fazer grandes coisas. Imagina com grande investimento, sabe? Foi até um tema que caiu no Enem ano passado, que foi a democratização do acesso ao cinema. É claro que é um tema muito elitista, de certa forma, porque tem gente aqui no Brasil que nunca nem entrou numa sala de cinema, né? Que não sabe o que é isso. Por quê? Justamente porque não há esse incentivo. Não tem festival de cinema na porta da casa dessas pessoas, em cidades pequenas, para as pessoas terem acesso à cultura, acesso a produções nacionais, de fato. Porque quanto mais produção nacional, mais a produção vai crescer, mais técnicas vão ser desenvolvidas e melhor vai ficando, gente. E outra, né, na verdade, quanto mais gente trabalhando, mais gente vai ser inspirada nisso e mais gente vai se interessar por trabalhar na área. Então isso é muito interessante. Eu já falei em milhares de vídeos sobre isso e, cara, de fato é dessa forma que funciona. Eu espero que vocês tenham entendido o ponto que eu quero chegar. O quão o cinema é importante, ele está relacionado com política. Então, hoje, quando as pessoas chegam e falam a galera das artes é tudo vagabundo, tudo que é incentivo, não, sabe? Você consome isso. Na pandemia, o que você fez? Tu viu filme, viu série, viu novela, isso é audiovisual, isso é produção. Imagina se fossem ainda melhores, sabe? E crescessem ainda mais. O cinema brasileiro tem um grande potencial e já está atingindo lugares tão inimagináveis anteriormente, sabe? Tem filmes tão maravilhosos. Por exemplo, pra mim, um dos meus filmes favoritos dos últimos anos foi A Vida Invisível. É um filme que me marcou muito. Inclusive, até já fiz vídeo sobre A Vida Invisível aqui. Caso você queira ver, já falei sobre Bacurau, já falei sobre tudo. Então, assim, cara, vale a pena. Vale a pena você se dedicar e sabe como é que você pode ajudar, né? Isso já é um ato político, né? Você ajudar, divulgar o artista local, a pessoa próxima de você que faz parte disso, divulgue, comente, mande para as pessoas, sabe? Você pode não querer ajudar financeiramente ou não pode, de fato, ajudar financeiramente, divulgue, mande para as pessoas que você conhece, sabe? E é assim, vai no boca a boca mesmo, e assim vai crescendo. Enfim, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, curte, comenta, compartilha. Eu sei que eu tô voltando agora pro YouTube, então, por favor, não fique com raiva de mim. É porque, de fato, eu tô estudando à beça, mas em algum momento eu vou voltar e com uma grande regularidade aí. Vamos vendo. Valeu, um beijo.